Olá galera, beleza? Sou Cauã Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje galera, hoje no vídeo de hoje eu vou falar como é que o PSG conseguiu ganhar duas Champions League. Como é que o PSG conseguiu chegar numa final de Champions League contra a Inter de Milão, ganhando de 5-0. E como é que o PSG chegou numa final de Champions League, numa disputa de pênalti, ganhando o Arsenal no sábado, de 1 hora da tarde. Como, galera? Eu vou explicar isso aqui pra vocês. Como é que o PSG conseguiu ser o PSG que é hoje. Mesmo sem Mbappé, mesmo sem Neymar, Messi e os outros jogadores que estavam no PSG que não conseguiram ganhar uma Champions League. Eu vou falar isso pra vocês agora. Então, mas antes, dá o like, comenta e se inscreva-se no canal se você não for inscrito, certo? Então dá muito gostei e muito like no vídeo, tá bom? Like e se inscreva-se. Enfim, então bora falar então. Bom, o PSG só ganhava o campeonato francês e a Ligue 1, que é a Copa da França. E não tinha ganhado uma Champions League ainda. O PSG tentou ganhar a Champions League de várias formas, enfrentando alguns times, indo pra repescagem, acabou que não conseguia. Teve alguns jogos que foi eliminado, já foi eliminado pelo Real Madrid em 2022, 2023, acho que foi eliminado pelo Bayern também, 2024 também não conseguiu em 2024 também, quando foi eliminado pelo Borussia Dortmund, quando tinha um Mbappé. E só foi conseguir ser campeão depois que o Mbappé saiu. Né? Foi aí que o PSG conseguiu ser campeão e ganhar sua primeira Champions League, massacrando a Inter de Milão por 5-0. E cara, quer dizer, foi, mas não foi problema do Mbappé. É que acontece que o time que ele queria o PSG todo só pra ele, né? Quando expulsou o Neymar e Messi do PSG, querendo o PSG só pra todo ele, só pra ganhar uma Champions League. Só que o cara não conseguiu. E tá tentando fazer isso no Real Madrid e não tá conseguindo, só tá estragando o Real Madrid. Ele não tá jogando muita bola, tá fazendo o Real Madrid perder Champions, perder Clássico, perder La Liga. Por isso que ele não foi um bom jogador lá no PSG e nem lá no Real Madrid. Ele tá jogando bem. Vai jogar agora a Copa do Mundo, 2026, agora em junho, com a seleção da França. Eu vou acompanhar ele jogando na Copa do Mundo pela França. Mas o Mbappé não tá conseguindo ganhar sua primeira Champions League. Ele nunca ganhou uma Champions League na vida, gente. Sabe o que é um jogador de futebol que tá no time? Que ele até joga bem, mas alguns jogos ele não tá jogando muito. Mas quando chega numa semifinal de um campeonato importante, que é de um título importantíssimo, que tem muitos times favoritos para ganhar, acaba que o jogador não consegue jogar muito e o time é eliminado por culpa dele, que não tá jogando muito, sabe? Então, ou seja, acho que deve ser culpa do Mbappé, que não jogou muito no PSG. Você viu que Neymar jogou muito, Messi também, acho que até Paredes, alguns jogadores que passaram pelo PSG. Thiago Silva não jogou muito não. Thiago Silva pode descartar. Acho que ele só foi jogar mais lá no Chelsea. No Chelsea ele jogou muito e foi até campeão da Champions League de 2021 em cima do Manchester City, e foi campeão mundial em cima do Palmeiras em 2021. Ou seja, o problema é o Mbappé. Era o Mbappé. Até ele sair do Real, até ele sair do PSG,
e até ele sair do PSG e ir pro Real Madrid. E também não tá fluindo, não tá jogando bem. Não tá, cara, mano, não tá fluindo, mano. O cara fez o Real Madrid ser eliminado por 3-0 pelo Arsenal ano passado, nas quartas, nas quartas? Acho que nas quartas, né? Não, acho que foi nas... Não, foi nas quartas mesmo. De final da Champions League. Foi eliminado, certo? Esse ano foi pelo Bayern de Munique. E, cara, é culpa do Mbappé. Não tem outra culpa de... Mano, ou por que o PSG não tava conseguindo ganhar a Champions League antes? Por quê? Era culpa de quem? Claro que tem que ter uma culpa. Então é culpa de quem? Do Mbappé. Não é dos jogadores antes, não. Não é culpa do Neymar, porque tava indo muito bem. Não é culpa do Messi, porque ainda tava indo muito bem. Tá? E etc. Então, é culpa sim do Mbappé, que não tá jogando bem. E agora no Real Madrid não tá jogando bem. Mas eu não tenho que falar só do Mbappé, não. Eu tenho que falar como que o PSG conseguiu chegar na final de Champions. Como? Contratando jogadores bons de bola. Dembélé, João Neves, Pátio, Fabian Ruiz, que joga muito bem. Não, Dembélé joga mais. Gonçalo Ramos. Até jogador sul-coreano também. Contratando muitos jogadores para conseguir ganhar uma Champions League. E conseguiu. O Sheik, que é o presidente do PSG, foi contratando vários jogadores, várias caras novas para sustentar o time, para ajudar o time, para conseguir chegar na final de Champions League. E conseguiu. Mesmo contratando muito, né? Contratando jogador, vendendo, acho que até. Será que vendeu jogador pra contratar jogador novo? Não sei. Pra contratar jogador novo. Pra jogar pro PSG. E deu certo. Alguns jogadores começaram a jogar muito bem no PSG, até o Paris Saint-Germain chegar numa final de Champions League e ser campeão pela primeira vez. E pegou a Inter de Milão e massacrou a Inter de Milão no ano passado por 5-0. Isso lá na Allianz Arena, né? Na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. E nesse sábado, pegou o Arsenal, que o Arsenal, gente, merecia ser campeão. Nunca tinha sido campeão da Champions League. Quase ganhou lá em 2006. Mas foi parece que vice-campeão também. Perdendo para algum time em 2006. Mas, cara, eu queria que o Arsenal conseguisse ser campeão. Eu queria que o Arsenal fosse campeão. Eu tava até torcendo pro Arsenal ganhar. Mas acabou que o Arsenal não ganhou. Fez um gol aos 5 minutos do primeiro tempo. Aí depois empatou o Dembélé. Ele empatou. E aí deu prorrogação. E foi até pros pênaltis. Que até o André Henning disse: será que teremos disputa de pênaltis? Será? E teve uma grande disputa de pênaltis. E o Gabriel Magalhães, infelizmente, perdeu o último pênalti do jogo. E aí o PSG foi campeão e o Arsenal vice-campeão. E aí o PSG foi bicampeão, porque bicampeão quando você ganha alguma coisa seguinte, de novo, você é bicampeão. E o PSG é bicampeão da Champions League. Que legal, mano. Que top. Acho que o PSG mereceu, cara, de ter dado a volta por cima, de virar um time que acho que é maior até, eu acho que consegue até ser maior que o Real Madrid, porque isso, 2 Champions, 2 em 2025, 2026, como, cara, como isso? Como não falar que esse time é maior que Barcelona,
Manchester City e outros times que tem Champions League. Como não falar? Claro que sim, mano. Luiz Henrique tá entre os top 10 ou top 3 técnicos mais experientes do futebol. Até perto do Pep Guardiola, mano. Incrível, velho. Vai se ferrar, mano. O cara tem 2 Champions League. Ô, louco, mano. É muito da hora. Muito da hora. Ver o que o PSG era antigamente, por não ter conseguido, por tentar de várias vezes ganhar uma Champions League, nunca ter ganhado. E ter essa piada que PSG não tem Champions League. Só foi ganhar no passado uma Champions League que acabou a piada. Ele fez história ano passado, mas esse ano PSG virou lendário. História em 2025 e em 2026 foi lendário. Como diz o André Henning, que tava narrando quando o PSG ganhou os pênaltis. O Arsenal merecia ganhar. Merecia. Nunca tinha ganhado uma Champions. O único time inglês que nunca tinha ganhado o Champions League, só o Chelsea e o Manchester City. Não sei se o Manchester United já tinha ganhado. Só o Manchester City e o Chelsea que tinha Champions. Porque o Arsenal não tinha ganhado, mas pelo menos ganhou a Premier League. Perdeu a Champions, mas ganhou pelo menos a Premier League. Mas é só um campeonato inglês e é pequeno. Champions League é campeonato grande, é campeonato enorme. E aí o Arsenal queria ganhar, mas não deu. PSG ganhou nos penais. Faltou treinar para os penais. Se o Arteta, o técnico do Arsenal, tivesse treinado os seus jogadores de cobrança de pênaltis, teria ganhado, viu? Teria ganhado. Mas não tem como. O PSG já foi até campeão de pênaltis contra o Flamengo no Intercontinental ano passado. Contra o Flamengo. Lá no Catar. Mas enfim, galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui. O que você acha do PSG que é hoje? E o porquê que ele ganhou essas duas Champions League? O que você acha? Ele vem vencedor ou porque deu a volta por cima? Foi contratando gente, jogadores, até ser o que é hoje. 2 Champions League. Me dizem nos comentários, viu? Certo? Então, dá o seu like. Se inscreva-se no canal. Comente e dá muito like no vídeo e likezão, viu? É nóis, vou ficando por aqui e até amanhã. Eu ia gravar esse vídeo ontem, mas eu vi que se eu gravasse ontem de noite, do domingão, acho que vocês não veriam. Não veriam, né? Porque eu ia estar atrapalhando no final de semana de vocês. Então, por isso que eu preferi gravar esse vídeo só hoje, umas 5... sei lá, 5 horas, né? Então é isso. Até amanhã e tchau, galera. É nóis. É isso aí. Tchau, tchau.